Antes da gente entrar aqui nesse balanço do Mano Menezes, a gente teve 3 jogadores convocados, né, para seleções diferentes pela primeira vez na história, né? O Lescano, lá para o Paraguai, o La Vega para o Uruguai e o John Arias para a Colômbia, né? Bem interessante isso. Contra o Brasil, né? E a gente vai ter oportunidade de ver pelo menos o Lescano e o La Vega jogar agora, né? Não é não, Fita? Cara, se a gente puder já começar a rolar essa bola aí de querer entender, né, esse tipo de... Como é feita essa gestão, né? Como gere, né? Se quiser emendar, essa análise aí individual do jogador. Pô, por que esse cara não estreou no Fluminense ainda? Chegou em fevereiro. Desculpa que não tá preparado, mas pra seleção uruguaia está preparado. É difícil entender, cara. Sem nexo, né, cara? E quem sofre no final das contas é o torcedor. A gente tivemos aí um primeiro jogo contra o Volta Redonda, foi quando o La Vega chegou, foi bem no Sul-Americano que disputou, né? Foi titular em todos os jogos, se eu não me engano, foi capitão da seleção de base lá, sub-20 dele, mas pro Fluminense acaba não servindo, não poderia ter entrado. A gente ganhando num jogo já com uma vantagem de 4-0. No segundo jogo, Volta Redonda, por que esse garoto não entrou? 10, 15 minutinhos. Ainda mais que o Riquelme também, né? Não entrou e nesses jogos, não sei se foi por conta dos posts no Instagram, se de repente já deu aquela deslumbrada nele, ele recebeu um escanteiozinho ali, né, com relação a entrar, mas nas finais entrou. E é isso, né? Teve a questão do Fuentes também, que explicaram, mano, acho que numa coletiva explicou que ele evoluiu muito fisicamente para conseguir estar jogando, deram jogando tempo, hoje. Né? O próprio Lescano, quando ele chegou, ele falou que se assustou com o esquema de treinamento, ele não aguentou nem o treinamento de força básico lá no CT, porque realmente aqui é muito mais puxado, a tecnologia e tal. Então realmente eles precisam do período de adaptação, mas acho que o Lescano já vinha jogando, como o Fita falou. O La Vega já vinha jogando, perdão. O Lescano também já vinha jogando. Mas ele não estava nem inscrito o Lescano, acho que ele chegou. Ele não conseguiu ser inscrito no Carioca. Ele já não podia jogar, tudo bem. Mas o La Vega, sim. Mas o La Vega chegou em fevereiro. Cara, ele era para ter pelo menos entrado nos jogos contra os menores, né? Não, na vantagem de 4-0 já contra o Volta Redonda no segundo jogo, ele já poderia jogar 10 minutos, 15 minutos. O Arias ele sentiu que ia jogar ter sido poupado naquele jogo e não foi, né? Então, é esse tipo de gestão do jogador que eu particularmente não consigo entender. Aí insiste no jogador que tá mal, que é o caso, podemos citar aí alguns, mas vou no Serna, que tudo bem que ele tem uma função tática salvadora ali, mas não precisa jogar 90 minutos, né? 10 minutinhos, 15 minutinhos, por um garoto desse entrar, já sentiu o peso na camisa do Fluminense, sentir como o Fluminense joga, eu acho que valeria a pena ter criado essas... deixado de jogar. Quanto ao Riquelme, aí eu já acho que é um pouquinho na contramão, porque das vezes que entrou bem, claro que sentiu um pouco, logo depois de uns 3, que é normal oscilar, mas não podia ter afastado totalmente. Cara, poderia também estar pegando 5, 10 minutinhos. 3 jogos aí já entra no jogo decisivo. Cara, que eu tá falo, vendo? Sei lá. 2 pesos, 2 medidas, cara. É difícil. Essa do Riquelme eu fiquei achando que fosse por conta dos posts dele lá, de Instagram, de estar irritado com o banco, né? Não sei se foi alguma baixada de bola, né? Porque a única explicação eu acho não que tô pro sabendo Riquelme disso não, ele fez postagem no Instagram. Rolou uma coisa do tipo, às vezes você aquelas postagens que às vezes nem pode ser nada, mas que parece ser tudo diante do contexto. É indireta direta. E isso aí me faz refletir porque ainda não assinou o contrato, né? Porque o Isaac assinou rapidamente, o Wallace Davi assinou uma renovação, né? Uma extensão, digamos assim. E ele o que mais deu certo, né? E até agora não assinou essa extensão de contrato, porque ele completou 18 anos, ele pode estender mais o contrato, só que ainda não foi assinado essa extensão. Aí eu pergunto pra vocês, voltando essa do La Vega aí, não pode ser muito também, pergunto pro Pablo, vocês podem responder de cada vez, não tem esse negócio de gestão de elenco também? O garoto tá chegando agora, você tem um monte mas aí entrou o Otávio. Não, mas não. Desculpa, Márcio. Não, beleza, perfeito. Já tô na ponta da língua. Não, mas a pergunta que eu tô fazendo é essa. Eu acho isso errado. Cara, pra mim não tem gestão de elenco porcaria nenhuma. Porque se houvesse gestão de elenco, primeiro o Otávio não seria nem titular nos primeiros jogos. Exatamente. E, cara, mostrou aí que jogar contra a pequena é fácil. Jogar contra o Flamengo ali não fez porra nenhuma pra poder demonstrar o que ele foi titular, que ele barrou quem teve que barrar. E é que eu falo, não existe gestão. Não existe gestão porque o La Vega poderia jogar alguns jogos ali pra poder entrar no ritmo, vestir a camisa do Fluminense, sentir o futebol brasileiro. Agora o cara só fica no treino, bora. Vai botar agora o cara contra o quê? Na altitude, na Sul-Americana lá em cima, pra queimar o garoto?
porra, é que eu falo, não tem gestão de elenco, nada. Tu vê as substituições incoerentes, escalações às vezes incoerentes. E é isso, mano, cara. É isso, mano, a gente vai... Até quando? A pergunta é, até quando a gente vai aturar isso? Eu vi o Lescano jogar algumas vezes. Ele viu uma vez só, né? Não vi, assim... Da Vega? Não, o Lavega, tô confundindo os dois. Eu vi o Lavega jogar, assim, não achei nada demais, não. Ele é um ponto esquerda. Ele me pareceu aquele ponto esquerda típico. Não sei se você viu, Vago. Chegou a ver ele jogar? Eu vi parte, né, daquele jogo contra a Argentina, que ele fez 2 gols. Isso. Né? Aí mostrou Foi o ali mesmo jogo que eu vi. ser realmente interessante. No jogo contra o Brasil, comecei a ver, mas não deu pra continuar vendo. Mas é isso, cara, assim... O que me surpreendeu foi ele pra principal, né? Então, assim, o Uruguai, que pesa tanto pelo vigor físico, como característica da seleção, leva o cara e pro Fluminense ele não tá pronto pra nem entrar em jogos, né, de contra Mas times aí menores. não tem aquele lance de Isso que eu fiquei um pouco na valorização do dúvida. atleta também, Fita? O cara foi contratado pelo Fluminense, né? Saiu do futebol uruguaio. O mesmo caso do Lescano, que também não estava sendo convocado para principal. Pois é. Aí o cara vem pro Fluminense por um valor elevado, e aí parece que já chama atenção para convocar para a seleção, né? Não tem isso também? Pode ser, né? Isso aí beneficia o Fluminense, mas desde que o Fluminense Pra se beneficie. pra valorização do Como atleta. o Fluminense consegue se beneficiar? Dá os 5, 10 minutos pro garoto, dá a oportunidade pro garoto estar ali, né? Podendo entrar e não ficar insistindo. Pô, a gente teve vezes aí que a gente viu o Baia jogando 3 ou 4 vezes seguido, 10, 15 minutos, mas não teve o Lavega, por exemplo. Não teve o outro jogador, digamos, que chegou depois. Então, assim... A própria base, né? A própria base. Eu não vou nem entrar no mérito da base, porque eu não vi mais o Wallace Davi, não vi mais o Isaac, não vi mais o Davi Schwint, que é um zagueiro muito promissor, não vi. Então, assim, esses moleques eu não vou nem falar agora, porque realmente tem tempo. Eles podem maturar, vai ter oportunidade, querendo ou não, vai chegar um Fizeram momento... 18 agora, né, Fita? Exatamente, vai chegar um momento que vai precisar usá-los. Agora, a gente vê o Baia, que não mostrou nada, quer dizer, mostrou que não merecia. não era pra estar ali, não era pra estar no elenco do Fluminense, e você não vê a mesma oportunidade, por exemplo, que o Baia teve, que o Otávio teve, o Lavega teve. Então, assim, é isso que nós, torcedores, É incoerente, né? ficamos assim, cara, o que tá acontecendo? Não tem lógica uma coisa dessa. E o próprio Bernal, ano passado, também, ele chegou substituindo o André e já entrou ali com o time. Bernal o e time- Hércules, que custaram quase mais ou menos 50 milhões de reais aos cofres do Fluminense. São banco hoje. E hoje são banco, pra gente ter o Otávio e o Martinelli. Jogando 90 minutos, ou quase 90 minutos, de um futebol abaixo. O Martinelli não apareceu nesses 2 E jogos. não sai, né? Não sai. E o teste que o Otávio teve, a gente até comentou aqui das outras vezes, eu gostei da contratação do Otávio. Pra mim, só chegou no momento errado. Porque quando o Otávio chegou, não era pra chegar o Otávio, sim um camisa 10. Essa era a minha visão. E quando ele chegou e enfrentou times de melhor esporte, ele foi bem, com experiência e qualidade. Mas aí vem a prova final. A prova é jogar contra um time que vai exigir de você. E vimos que o Otávio, pra função dele no Fluminense, na minha opinião, ele é lento. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê esse Fluminense, abraço galera.